Bem, então vamos falar mais sobre todos esses aspectos jurídicos, conversando com aquele que representa o hacker Walter Delgatti Neto. Recebemos aqui no CNN Novo Dia o advogado Ariovaldo Moreira, a quem eu já dou meu bom dia. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação, doutor. Bom dia a todos. Doutor, quem viabilizou essa nossa conversa foi a Basília Rodrigues, então, por educação, eu passo para ela, para que ela faça a primeira pergunta. Por favor, Basília. Oi, doutor, tudo bem? Obrigado por ter atendido a gente, faltando tão pouco para o depoimento de Walter Delgatti, a Polícia Federal. Bom, se possível, o que mais o hacker tem a contar depois de um extenso depoimento ontem à CPMI do 8 de janeiro? Bom dia, Basília. Na verdade, eu fui pego de surpresa também. A gente está tendo um probleminha aqui na transmissão de vídeo. Esse depoimento. Fui informado no final de... Me ouve bem? Posso? Agora sim, doutor. O senhor disse que também ficou surpreso com essa decisão da Polícia Federal de ouvi-lo mais uma vez? Eu fui pego de surpresa na data de ontem, né? No final do dia, eu fui informado pela Polícia Federal que ele novamente, né, irá prestar depoimento. Na verdade, não sei o que mais querem saber a respeito das invasões Desculpa, mas eu estou um pouco confuso hoje, que eu acabei de dar outra entrevista. Mas, enfim, com relação às invasões que foram feitas, né? Não sei se é a respeito dessas invasões que querem falar, se é a respeito da visita a Bolsonaro, se é a respeito da visita ao Ministério da Defesa. Sinceramente, eu não sei qual é as perguntas adicionais que a autoridade policial está interessada na data de hoje. Eu vou chegar na Polícia Federal em breve para saber exatamente qual é o escopo, né? Qual é a intenção da Polícia Federal na data de hoje, e aí sim vou tomar uma decisão se o Walter fica em silêncio. Uma vez perdeu, infelizmente, ou se ele presta outros esclarecimentos. Bem, doutor, falhas aqui na conexão, nesse contato com o advogado que representa a defesa do hacker Walter Delgatti Neto. Eu volto aqui para o nosso telão, porque acredito que a conexão foi restabelecida. Doutor, falando mais sobre esse depoimento que Walter Delgatti Neto deve prestar em instantes à Polícia Federal. A informação que temos é que houve essa convocação devido a novas informações que Walter Delgatti Neto teria dado naquele depoimento à CPMI dos atos de 8 de janeiro. Quais foram as diferenças do que o hacker disse à Polícia Federal, do que ele falou a deputados e senadores ontem? O depoimento que o Walter prestou à Polícia Federal antes de ontem era com relação à invasão do CNJ. Tão somente isso. Não foi perguntado ao Walter nada a respeito da visita a Bolsonaro, da relação dele com o Ministério da Defesa. Então, acredito que hoje a autoridade policial, tendo em vista o depoimento do Walter ontem junto à CPMI, acredito que seja sobre esse assunto outros esclarecimentos que a autoridade entenda ser necessário. Penso que seja isso, porque o Walter esclareceu demais, foi bastante esclarecedoras as pontuações dele. Então, não sei exatamente qual será o escopo de hoje, qual será a posição da Polícia Federal, o que mais eles querem que o Walter acrescente. Por isso que digo, não sei o que realmente a Polícia Federal pretende com o Walter na data de hoje. Doutor Larissa Rodrigues também tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Larissa. Bom dia. Eu queria saber do senhor, o senhor disse que ficou surpreso com esse novo depoimento. A informação que a gente tem via Polícia Federal é que a Polícia Federal quer entender se há provas das novidades que o Delgatti trouxe ontem junto à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Seja nessa questão de ter encontrado com Bolsonaro e ter até tido, de fato, um grampo ao ministro do Supremo Tribunal Federal, seja ele ter fabricado aquele relatório do Ministério da Justiça. E eu queria ver com o senhor se há provas físicas, materiais, de fato, troca de mensagens, algo que possa corroborar para o que trouxe de novidade ontem um hacker durante o depoimento à CPMI. Com relação a Carlos Zambelli, obviamente que o Walter tem registros, né, da sua relação com o Zambelli, não só por mensagens, mas também em função dos pagamentos que foram feitos para o Walter. Com relação à conversa que ele teve com o Jair Bolsonaro, na primeira vez, na primeira oportunidade, onde eles se falaram presencialmente, está comprovado, isso foi claro pelo jornalista Reinaldo,
quando publicou a matéria na revista Veja. Com relação à conversa dele ao telefone, um telefone particular, um telefone privado de Zambelli, obviamente que ele não tem como provar isso, mas há indícios de que ele realmente, há provas, na verdade não há indícios, há provas de que ele esteve nesse posto de combustível, que ele esteve falando com ela próximo à rodovia Anguera, entre Araras e Limeira. Isso, com toda certeza, há provas de que ele esteve com ela, sim. Agora, a fala que ele esteve com o Bolsonaro, do que o assunto que eles trataram, com certeza, é apenas o depoimento do Walter. Doutor, Basília Rodrigues, ela volta com mais uma pergunta para o senhor. Sei que seu tempo é curto. Basília, então, caminha para a nossa última pergunta dessa entrevista. Por favor, Basília. Foi uma forma de confissão, doutor, que Walter Delgatti fez na PF ontem na CPMI do 8 de janeiro? Porque muito se pergunta por que ele decidiu abrir aí essa caixa de Pandora, essa caixa de segredos, né? Atingindo pessoas tão importantes que em outro momento se colocaram como chefes dele, né, como a Carla Zambelli, que havia contratado o hacker, ou até mesmo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com quem ele conversou. Por que ele está abrindo o que ele considera verdade agora? Foi uma confissão para conseguir um abrandamento da pena? Qual a sua avaliação? Com toda certeza, o Walter, desde o início, fala a verdade. A primeira pergunta que foi feita para Walter quando foi preso em junho era se ele era o responsável pelas invasões do CNJ. E o Walter confessou. Com relação ao relacionamento com o Bolsonaro, com os ministros, isso foi uma opção do Walter. Ele quer trazer a verdade porque, segundo o Walter, ele quer contribuir com a justiça. Claro que ele busca, sim, um abrandamento de pena, com toda certeza.